Ora, ora, que bom tê-lo de volta. Aqui, como sempre, a rima é pobre, mas os entrevistados são... Lembra aquele último que eu falei que era sensacional? Esse mais ainda, se é que é possível. Ele é muito bom. O nosso entrevistado de hoje, ele é pastor na Igreja Presbiteriana Parque das Nações, São Paulo. É professor de História, de Teologia Histórica e Sistemática no Andrew Jump e na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. O cara é bom. Olha, os livros dele, desde que eu anotei aqui, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, Lidando com o Problema do Mal. Quem fala sobre isso sabe o que está falando. E Amando a Deus no Mundo por uma cosmovisão reformada. Casado com Natália, pai de Bianca, Samuel e Nicole. E ele tem uma peculiaridade. A primeira vez que eu o conheci foi em 2016, quando ele veio na nossa igreja que estava começando. Nossa igreja tinha poucos membros. Nós tínhamos, o quê? Duas crianças. Apenas 2 crianças. Passado 9 anos. Não. 2016, 2005, 9 anos. 9 anos. Nós já passamos 150 crianças. Então, nós já escutamos falar de pastores que são casamenteiros. Esse é parideiro. Pastor Weber Campos Júnior. Muito bom, seu João. Gostei agora desse apelido meu. Não, mas é verdade. É uma coisa, eu falei, puxa vida. A gente sempre lembrou disso. O pessoal fala assim, olha, não bebe da água da redenção, não, está arriscado até vai engravidar. Porque é uma criança atrás da outra. Benção. Isso é muito gostoso. E foi interessante que eu lembro que quando você esteve conosco, o senhor falou sobre família. Exato. E a gente falando assim, gente, ele está falando sobre família, que ninguém quer. Uma família de 2, mas está faltando mais, e não tem... Deus tem seu tempo, né? Amém. Amém. Mas, pastor, obrigado. A ideia é a gente conversar sobre nós estamos aqui no Palavra da Vida, onde a minha igreja fez um acampamento de casais sobre... O tema é a base do casamento, paternidade e trabalho. E o senhor nos trouxe uma dimensão diferente, baseada em Colossenses. Confesso que eu não esperava. Eu esperava aquilo que o senhor nos alertou. Olha, o comum de acampamento de casais é ser dar regrinhas que são úteis. Mas vamos dar um passo além. E eu tenho esse hábito. Eu sou meio lerdo. Assim, eu ainda estou na primeira palestra. Eu tive que meditar nelas, mas eu fico ruminando. Sim. Aí de vez em quando, caramba, era isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu acho que a gente não consegue abordar nada disso que o senhor falou aqui, se a gente voltar numa pergunta anterior, e uma pergunta muito simples. A pergunta 1 do Catecismo de Westminster, o breve catecismo é: qual o fim principal do homem? Ou seja, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pastor, isso não aponta para um Deus carente? Assim, poxa, você tem que me adorar. Como é que fica essa relação? Na verdade, o nosso Deus, ele não precisa dessas coisas. Só que como o prazer dele é mostrar essas coisas às suas criaturas, elas não podem ver o seu deleite e não responder a ele com deleite. Não podem ver a sua glória e não responder à sua glória glorificando-o. É mais ou menos assim, quando o pai fala com o filho, já estava profetizado no Antigo Testamento, e ele deixa isso muito claro no batismo e na transfiguração: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus já tinha prazer, o pai já tinha prazer no filho, o filho no pai, ambos no espírito e assim por diante, antes de criar todas as coisas. A criação não é uma necessidade para esse Deus, mas quando ele cria, ele faz para que a sua glória e o seu deleite sejam vistos e aproveitados pelas suas criaturas. Então é uma tremenda ofensa, seu João, uma tremenda ofensa. Contemplar a glória do Senhor e não glorificá-lo. Ver as alegrias do Senhor e não se satisfazer nele. Então, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é parte da vida cristã, porque um Deus deste tamanho não pode ter outra reação que não essa. Eu nunca fui ateu, mas eu não sou de lar evangélico. Eu até dizia que eu jamais seria crente. Esqueci de combinar isso com Deus. Isso. Mas hoje eu vejo assim, gente, como é que alguém não acredita em Deus? Eu sei que a resposta não é tão óbvia assim, porque um dia eu não criei. Isso. Mas é porque é tão óbvio. Eu estudei química, então fui um pouco da área de ciência. E eu falo assim, como é que um cientista não crê em Deus? Porque por mais que eu saiba que é da ciência o perguntar e o averiguar, e não há problema nisso como princípio. Exato. Mas chega um ponto que você fala assim, não tem
não tem como não ter essa causa sem um causador maior. Não existe como. É verdade, mas aí está um excelente exemplo que o senhor vivenciou nos tempos da incredulidade, de como o pecado cega a gente. O pecado tem uma capacidade de deixar com que pessoas inteligentes pareçam tolas, porque de fato elas são tolas. Então, a primeira história do pecado é um exemplo disso. Como é que pode uma pessoa que foi dada o jardim todo e apenas uma árvore proibida começar a cobiçar esta árvore como se o jardim todo não fosse suficiente? O que isso revela? Que o pecado faz isso, ele cega a gente e ele torna aquilo que é proibido e aquilo que é insensato algo que a gente deseja. Então, as evidências estão aí, é inegável, mas o coração consegue ser enganado até diante das evidências mais impressionantes. Pastor, quando a gente pensa na dimensão, eu adoraria que se eu tivesse mais tempo, já que você escreveu sobre a origem do mal. Mas esse é tema para um podcast inteiro. Sim, e, é verdade. E o senhor está com sua agenda muito corrida. Estou esperando o senhor para jogar basquetebol. Meu filho me lembrou disso. Mas quando a gente vê esse comportamento do homem de incredulidade inata, que é o pecado que faz, a gente vê, por consequência, a busca do homem de se colocar no lugar de Deus. E nós que estamos, de uma certa maneira, na frente das câmaras, no dia a dia, em lugares de destaque, a gente se coloca muitas vezes, se vale da posição de estar em nome de Deus e pega agora pra gente. Eu já peguei nessa situação. Ainda mais quando tocava com a minha esposa. Era terrível. Muitas vezes, quando caía a ficha, eu falava, João Inácio, idiota que és. Deixa eu fazer uma pergunta tão pessoal, porque o senhor é uma pessoa muito conhecida. Quando tem um amigo que fala assim, quando o Heber como fala, Júnior, e o pai, as águas param. Como o senhor faz para tratar com essa possibilidade de pecado da vaidade? Porque eu estou julgando, assim, pelas aparências, mas eu vejo hoje tantos pastores que estão deixando de ter cheiro de ovelha para preferir cheiro de YouTube, cheiro de Instagram, cheiro de like, cheiro de... Como é que o senhor faz para se manter incólume ante essa situação? Seu João, essa pergunta é muito importante. E eu acho que a razão dela ser significativa não é porque hoje tem mais exposição à fama e à soberba. Sempre teve. Sim. Né? Fama, soberba sempre pode ser um problema. Só que hoje o canal de isso acontecer com mais facilidade é a proeminência, é a projeção via mídias sociais e o conhecimento que elas trazem a uma pessoa. Então, hoje, olha só que ponto nós chegamos. Hoje as pessoas podem sonhar, se elas são jovens ou adolescentes, em serem como profissionais influencers. Imagina se alguém diria isso há 20 anos atrás. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um influenciador. Alguém diria assim, isso existe? Não é? Mas hoje em dia, isso é considerado uma função. Você é um influencer. Quer dizer, tem tudo a ver com eu estar em posição de destaque e as coisas que eu falo serem ouvidas. Essa não deveria ser um anseio de ninguém, ainda mais de jovens que são inexperientes. Não é? Então, com respeito a pastores, isso acho que vale para a minha vida, vale para a vida de qualquer outro pastor, é muito importante a gente ter igreja local. E embora eu tenha o privilégio de falar em eventos como neste final de semana aqui para vocês, eu tenho lá o meu grupinho pequeno da igreja que nós estamos plantando, que está prestes a ser organizada, que é o meu grupinho pequeno. Lá eu não sou o pastor Heber Campos Júnior, lá eu só sou o pastor. Né? Isso faz muito bem à nossa alma. Na casa da gente, eu não sou ninguém de destaque, eu sou só o pai, com todos os erros que eu tenho, o marido, com todos os erros que eu tenho. Então, vivenciar a vida comum do lar, a vida comum eclesiástica, faz muito bem à nossa alma. Ela freia a gente de achar que nós temos algum destaque por sermos melhores do que outros. Ela bota a gente com o pé no chão. Então, esse contato com pessoas que nos veem não como alguém
que merece destaque, mas como um outro servo de Deus, um outro filho de Deus cheio de defeitos. É muito importante para nós. E eu diria que todos nós devíamos ter isso. Todos. Então, a primeira crítica que eu faço para minha turma, seu João, é que não deve haver pastor ou palestrante de internet. Isso é tão forte hoje que eu já tive mais de uma vez jovens chegando para mim e fazendo a seguinte pergunta: Pastor Heber, como é que eu faço para chegar onde o senhor chegou? Quer dizer, a pergunta não é o que eu faço para servir, é para eu chegar onde o senhor chegou, porque o que eu quero é a projeção que você tem. Olha que pergunta indevida. Parece aquela pergunta de Simão o Mago. Lembra? Logo depois dele ser batizado, ele quer o Espírito Santo para poder ter o poder. Aí Pedro fala, o que você pede, Deus vai julgar, e Deus vai pesar a mão sobre você. E ele fica aterrorizado com aquelas palavras do apóstolo. Porque é um pedido por controle, por fama. Essas coisas nunca deveriam ser nosso anseio. E eu acho que isso é tão enganoso que qualquer pessoa, e eu não estou sozinho nisso, qualquer pessoa tem que sempre controlar-se para que isso não venha a nos dominar. Porque nós somos pecadores, sujeitos a essas coisas. Então, contato com gente que nos vê como a gente é, sem as estrelinhas, sem o vislumbre importante, e também não almejar os efeitos, e sim o serviço. O que nós devemos desejar ser servos. Só isso. Só isso. Ontem eu conversava com um presbítero aqui no acampamento que, para minha surpresa também, isso o incomoda, ver a quantidade de missionários. Claro que ele sabe que há missionários em contexto específico que não tem para onde ele ir, porque ele está plantando um trabalho ali. Então, não tem uma igreja para ele ir. Mas é muito comum você ver missionários plantando igrejas, mas que não frequentam a igreja. Eu já lidei com missionários assim. E eu falo, como é que você está plantando alguma coisa que você não gosta? Mas isso isso parte do pressuposto de que é algo que os outros precisam. É igual aquele pai incrédulo que deixa a esposa crente e os filhos na igreja porque é bom para eles, mas ele nunca fica na igreja. É parecido, é uma inconsistência. A gente diz, não, mas a igreja é pro senhor também, não, meus filhos, sei que eles precisam, tal, mas ele mesmo não quer ir, né? Então, isso revela como até a gente pode cair nisso. Então, um tempo atrás, eu estava conversando com um ex-aluno, e aí ele diz assim, Heber, chamou a minha atenção que em determinado momento você estava numa conferência e você estava anotando. Eu falei, nossa, o Heber anotando? Eu falei, qual é o problema? Por quê? Eu também preciso aprender. Eu também preciso crescer. Não é só para os outros que isso vale. Eu também preciso sentar, ouvir, ser pastoreado. Isso parte da vida cristã comum. Então a gente precisa resgatar isso. E se exortar mutuamente, né? Quando precisa. Exatamente. Porque eu falo por experiência própria. É o que o senhor já comentou, como o pecado nos cega. Eu já tive situações que irmãos me admoestaram e eu falava, gente, eu não tinha percebido, perdão. Eu não sabia que eu estava indo pelo caminho errado. E a sua reação possivelmente foi uma reação muito boa, porque mesmo não tendo percebido, você confessou o seu pecado. E quando a gente, duro de coração, diz assim, desculpa, mas eu não vejo nada que você está falando. Mostra a dureza, né? Então a gente precisa estar disposto também a sermos corrigidos, mesmo quando a gente não enxerga. Alguns dias, pastor, uma das características do nosso tempo, e isso é impulsionado pelas mídias sociais, eu vi uma cena muito teatral de pastores nos Estados Unidos se ajoelhando diante de irmãos ou pessoas negras, pedindo pecado por tudo aquilo que a igreja fez contra ele no passado. E uma lógica vou falar do mercado que tem atual nós temos que começar o mundo a partir de agora. Nós temos que ressignificar a Bíblia, porque não cabe para o mundo de agora. Nós temos que dar novos nomes, nós temos que ter uma nova linguagem, ou seja, o mundo começa a partir de agora. E como é que fica a identidade do cristão nesse contexto tão louco, em que você se julga a aparência? Só mais um parêntese. Eu vi alguma coisa esses dias que me chamaram a atenção ontem aqui no acampamento, eu não sabia que era tão grave assim. De um jogador famoso que começou a se relacionar com uma garota também famosa, com milhões de seguidores no Instagram. E ela, numa fração de segundos, ela passou a ter assim, o triplo de seguidores, de milhões no Instagram, porque passou a se relacionar com esse cara. O detalhe mórbido que está por trás de tudo isso ela tinha separado há 3 dias. E tem filhos. Então,
isso, quer queira, quer não, entra na igreja. Tanto que a gente vê, como você falou, que gente quer ser influencer. É. Como é que a gente faz para ter... como é que fica a nossa identidade nesse contexto? Ah, eu creio que um dos alertas que a gente tem que ter aceso sempre é assim: se o que a gente faz é bem parecido com as melhores ideias propostas pelo mundo, a gente tem que desconfiar de que isso seja a verdade de Deus. Porque o mundo, na melhor das hipóteses, ele pode falar algo que combina com a lei de Deus, que está cravada nos corações. Então, mesmo os homens sem Deus podem, por vezes, pronunciar coisas corretas. É igual uma pessoa que fala assim, tem gente que fica se perdendo em trabalho, quando na verdade a gente tem que valorizar mais a família. Aí você fala, verdade. Você ouve um descrente falando isso, diz, é verdade, é isso mesmo. A família, ela está em primeiro lugar em relação ao trabalho. Ele fala, exatamente. Eu vejo que as pessoas são muito egoístas. Você fala, são mesmo. Olha que impressionante, né? Alguém descrente falando coisas que combinam com a palavra de Deus. Mas aí, em determinado momento, ele fala assim, é por isso que eu acho que a gente tem que buscar se transformar e se repaginar para crescer espiritualmente. Aí você fala, opa, agora ele está falando uma coisa que é uma proposta de redenção que não tem nada a ver com Jesus. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, às vezes, quando a pessoa ouve a primeira verdade e a segunda verdade, a impressão que dá é que o que eles estão falando é igual à palavra de Deus. Não é. Porque por mais que haja alguns pontos de intersecção, as verdades evangélicas, elas não podem ser conhecidas, a não ser que o Espírito de Deus as ilumine para isso, mediante a revelação especial que é a palavra de Deus. Então, eu gosto de sempre usar como ponto de proteção para essas questões sociais, para posturas da igreja em meio a essas loucuras e diferentes tendências, é assim, se o mundo consegue proferir isso de forma bem parecida com o que eu estou proferindo, há uma boa chance de que eu não estou pregando o evangelho. Eu preciso refazer a minha fala. Entendeu? Então, eu tenho usado isso como um critério importante para eu não identificar. Então, eu tenho um conhecido que às vezes ele via um filme que tinha alguma lição bonita, ele falava assim, gente, saiu esse filme novo aqui, ó, é um sermão. Aí eu pensava comigo assim, meu Deus, se o filme é um sermão, então para que pregar a palavra de Deus se o filme já ensina coisas que ele achava que são maravilhosas? Quando ele diz o filme é um sermão, ele está igualando a indústria cinematográfica à palavra infalível de Deus. Isso é extremamente danoso. Essa não é uma linguagem boa. Um filme pode ter alguma verdade bonita sendo expressa? Claro que pode. Mas está muito aquém do evangelho. Então, quando a igreja imita as tendências morais, de justiça do mundo, ela acaba negligenciando o evangelho. Durante muito tempo, quando jovem, e até uma certa idade, eu era da extrema esquerda, ideologicamente falando. Não existe no mundo extrema esquerda, só existe extrema direita, né? Mas eu era de extrema esquerda, que eu seguia cegamente muito aqueles ensinamentos. Só que a esquerda hoje no mundo, ela abraçou pautas tão radicalmente contrárias ao evangelho, que fica, em alguns momentos eu vejo até difícil você ter um ponto de contato, é difícil você ter um diálogo pelas agendas que elas abraçaram. Sim. Mas você não vê aqui um extremo também de você adorar o conservadorismo, a direita, como se fosse o céu, já que aquilo, entre aspas, é o inferno, e se eu estou do outro lado é o céu? É verdade, isso só revela pra gente que quem vê só pontos positivos, seja na direita, seja na esquerda, ele está enxergando com lentes muito embaçadas, que ele não está conseguindo enxergar as idolatrias de diferentes propostas políticas. Então, voltando de novo ao exemplo anterior, pode haver verdades? Sem dúvida. Pode haver verdades. Mas essas verdades não são apresentadas num todo coerente e que, de fato, refletem a palavra de Deus na sua riqueza. Então não pode haver nenhuma pauta sociopolítica endossada por gente descrente que realmente reflita os valores todos que a gente quer que sejam restaurados. Então eu não posso ser cegamente nenhum nem outro. Eu não posso ser um adepto de um ou de outro. Não significa, e aqui está um ponto importante
importante talvez para os nossos ouvintes aprender. Não significa que a gente olha para as diferentes propostas no mundo sociopolítico e diz elas são igualmente ruins. Não é verdade. Essa é uma falsa equivalência de que você não aceita esse, não aceita aquele e eu fico equidistante das duas. Não é verdade. Você pode ter mais elementos de verdade em uma do que outra, mas nenhuma é representação fiel dos valores do reino. Então eu digo isso porque a mesma coisa vale para culturas de países. Isso eu gosto de dizer para os nossos irmãos que sonham em imigrar. Eu falo assim, ó, determinado país vai ter algumas coisas nas quais a cultura lá é mais admirável do que o Brasil num aspecto. Mas em outro aspecto é o contrário. Você vai ter coisas admiráveis no Brasil mais do que aquele outro país. E isso só revela pra gente que não tem nenhuma cultura que é quase perfeita. Nenhuma. Todas elas têm as suas idolatrias, todas elas têm as suas deturpações da verdade de Deus. Mas não significa que elas sejam iguais. Algumas podem ter certos valores mais acentuados por causa da graça comum de Deus, que permite naquele lugar haja mais proximidade à verdade. Eu diria que politicamente é a mesma coisa. A gente pode identificar que há certas propostas que têm maior proximidade com a verdade, mas nenhuma é expressão fiel da verdade de Deus. Seria correto dizer que somente o céu é o céu? Oh, sem dúvida, sem dúvida. E toda vez que a gente busca céu na terra, a gente idolatrou alguma coisa terrena. E o que seria buscar o céu na terra? Não é só partidos políticos, mas como eu falei, quando eu digo assim, esse Brasil não dá, eu tenho que ir para um lugar que funciona. Quando as pessoas estão dizendo eu tenho que ir para um lugar que funciona, embora elas não usem palavra religiosa, elas estão procurando uma espécie de céu na terra. Entendeu? Pastor, eu tenho mais uma experiência. Nos anos 80, a primeira vez que fui nos Estados Unidos, e eu fui visitar um casal de irmãos que morava no estado de Washington, perto do Canadá. Tá. Então, eu tinha a impressão que eu ia encontrar o Zé Colmeia, um personagem da Disney, a qualquer momento, porque o lugar é esplendoroso, lindo. E quando eu cheguei lá, nossa, tudo tão limpo, tão funcionável, as pessoas tão educadas, tudo em dólar. Falei, é aqui que eu quero passar o resto da minha vida. E eu tomei a decisão, cara, eu vou vir morar aqui, que lugar maravilhoso. João Inácio, Ranúzia, é aqui. E aí um dia, eles saíram de casa, eu fiquei com a Ranúzia lá, e eu fui pro sótão da casa. E eu comecei, aí tinha uns álbuns de fotografia, e eu comecei a olhar o álbum de fotografia. Esses meus amigos moravam lá, mas os pais no Brasil. E os álbuns de fotografia eram dos pais deles, Reverendo Alberto Rizoner e Dona Catarina Rizoner. Missionários no Brasil. No meio de gente paupérrima, não era pobre, paupérrima. Carregando gente em jumento, transportando gente em avião. Nossa, me deu uma vergonha de mim mesmo. Que eu falei assim, gente, eu tenho tudo de bom e quero mais ainda. Ele tem tudo e largou, tanto que ele morreu no Brasil. Morreu, ele já estava aposentado, voltou para o Brasil para visitar as ovelhas dele, muitas igrejas que ele plantou, teve um acidente e faleceu. Mas ficou essa experiência para mim, eu falei, gente, só o céu é o céu. E além disso, de como o nosso chamado neste mundo não é de procurar um lugar celestial ou paradisíaco. O nosso chamado nesse mundo é fazer o que Cristo fez. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Então, enquanto a gente está aqui, a gente serve no meio da lama. Até o dia em que o Senhor nos presenteará com um reino conquistado pelo próprio Cristo. Uma pessoa que também me faz lembrar dessa definição que o senhor deu é o pastor Vadilau, que nós conhecemos. O Lau, eu chamo assim o Lau porque soberbo me chamar o pastor Vadilau de Lau. Mas para mim ele é Lauzito, não tem jeito. O Lau, quando eu estava em dúvida se deveria... Eu trabalhava numa empresa e tinha muitos processos errados, eu era gerente dessa empresa. E um dia eu falei, pastor, não aguento mais. Só tinha o Mateus recém-nascido e eu não tinha família em Brasília, Ranúzia num emprego muito simples. Eu falei, pastor, o que eu faço? Porque se eu sair desse emprego, o que eu vou viver? Ele falou, João, qual a sua preocupação? Eu falei, pastor, sustento. Eu não tenho como arrumar outro emprego aqui em Brasília, que me deu que eu tenho carro, né? Ele falou, João, se sua preocupação é alimento e sustento para sobreviver, para poder servir o senhor, João, larga essa empresa amanhã, vem morar comigo com a Beth aqui. E o Daniel era pequenininho e o Davi estava nos Estados Unidos na época. Cara, aquilo me deu uma força. Eu fui para a empresa pedir demissão. Meses depois de eu sair da empresa, eles me ajudaram. Mas, desculpa, eu estou falando mais que o entrevistado. Não, tá bom.
Mas é porque, de fato, a gente quer o céu. E quando a gente mantém contato com pessoas que nos lembram do céu, quem quer de fato o céu, se apega a ele. Por isso que o Lau está sempre na minha boca nos bons exemplos. Uhum. E uma pessoa me deu uma definição fantástica. Muita gente falou assim, João, muita gente quer erudição, e na época, hoje o Lau está dodói, coitado, está doentinho, mas que a erudição e o conhecimento que o Lau é tido, mas ninguém quer ter a vida piedosa que ele tem. E ele era desse que levava para dentro da casa dele. Ia me levar. Que bom. Então, Esse exemplo é marcante. Prova disso é que está contigo até hoje. sim, e vai. E eu fiz questão de sempre mostrar isso aos meus filhos. Olha, um dia eu não teria onde dormir. E havia alguém que queria me acolher de graça, sem interesse algum. E ele fez isso uma vez, ele foi evangelizar lá em Brasília, no interior, numa escola, e uma menina no final procurou ele e falou, pastor, eu estou desesperado, porque minha família quer que eu aborte, meu namorado me abandonou, o que eu faço? O que você faz? Não aborte. Mas onde eu vou dormir? Lá em casa. Levou para casa dele, ele e a Beth, eu me emociono quando eu disso. Eles cuidaram da menina, batizaram a criança, Olha que legal. evangelizaram ela, tiraram tudo para a criança, reintegraram ela à família dele. Que legal. Então, é o que Jesus fez conosco. Né? É isso mesmo. Então, mas a gente está nessa sociedade onde não esses os valores, onde, na verdade, as pessoas são muito mais impelidas a uma transcendência que é falha. Que eu falo sempre assim, e o senhor abordou ontem assim, se eu estou em paz, está tudo bem. Como faz para a gente viver nesses dias em que a cultura não espelha o evangelho, como em alguns países no passado lembrava, pelas suas práticas, que aquilo veio da Bíblia, veio da palavra de Deus? Pelo contrário, hoje os valores são totalmente outros, totalmente contrários. Uhum. E o que nós aprendemos em algumas igrejas e na sociedade que, na verdade, o que vai julgar se meus atos são bons ou não é a minha paz. Como que o crente age em meio a tudo isso? Qual é o hábito do coração dele? É a paz apenas? E que paz é essa? Aham. Então, uma das coisas que eu trabalhei na primeira palestra aqui no nosso retiro é que nós somos enganados, quando a Bíblia fala sobre a paz de Cristo, nós somos enganados a pensar que essa paz é algo subjetivo. Eu falo subjetivo porque hoje em dia a gente fala assim, eu vou orar e Deus vai me dar paz, então se eu estou em paz significa que é da vontade de Deus. Então aí a pessoa toma uma decisão que pode ser extremamente insensata, porque ela foi a partir de uma paz subjetiva. Ou ela ofende alguém e aí você confronta, então, João, imagina você chega, confronta, essa pessoa fala assim, João, eu estou em paz. Eu acho que eu não fiz nada de errado, eu estou em paz. Isso que pode ser visto como uma evidência de piedade, na verdade, revela confusão ou consciência cauterizada. Confusão porque ela acha que paz é sinônimo de Deus estar aprovando. Eu gosto de usar o exemplo de Jonas. Jonas foi mandado para Tarsis, para Nínive, resolveu ir para Tarsis. Quando chega e acha um barco em Jope, ele está tão tranquilo, em paz, que ele dorme profundamente, diz o texto sagrado. E que quando vão acordá-lo em meio à tempestade, eles estão assustados. Como é que pode estar dormindo tão pesado? Só dorme pesado quem está com consciência tranquila. Se ele está com consciência tranquila, é sinal de que ele estava espiritualmente muito mal. Porque não pode desobedecer frontalmente o Senhor e dormir como se não tivesse nada de errado. Então, Jonas é um ótimo exemplo de como essa paz interna, ela não é sinal de que a gente está correto no caminho do Senhor. A gente precisa falar da paz objetiva. Quando fala assim, Colossenses 3,15 fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, ele está falando da paz no sentido objetivo, aquilo que Jesus Cristo fez por todas as pessoas na igreja. Então, eu trato o seu João com a paz de Cristo. O que isso significa? Que a nossa inimizade foi embora. Então, tudo aquilo que você fizer contra mim, eu não posso usar isso para que eu trate você. Eu preciso lembrar que o meu tratamento para contigo precisa ser pautado por aquilo que Cristo fez por você, não por aquilo que você fez para mim. Do contrário, a gente vai viver num mundo de justiça, zero misericórdia. Vou te pagar na mesma moeda. Você faz a mesma coisa. É justiça.
Sim. Zero misericórdia. Então, a paz de Cristo como árbitro nos corações é porque ele estabeleceu a paz entre nós. Aqueles que outrora eram inimigos dele, agora fazem parte do reino. Aqueles que outrora eram inimigos entre si, fazem parte do reino. Então, a gente senta ao redor da mesa da comunhão. Gente que outrora era inimigo uns dos outros, nós somos aproximados como irmãos. Essa é a paz que deve pautar os nossos relacionamentos. Então, eu falei contra a paz subjetiva porque essa espiritualidade que a gente estava falando é muito danosa. As pessoas confiam nas inclinações internas como se fosse o Espírito Santo, quando na verdade elas não estão atentando para os enganos do coração. E o que tem que pautar a gente é aquilo que é objetivamente declarado na palavra, mesmo se eu sentir ou não sentir. Então, último exemplo, quando as pessoas falam assim, João, eu quero perdoar, mas eu não estou sentindo. Eu digo assim, e vai esperar sentir para perdoar? Porque se a gente está esperando sentir uma inclinação para perdoar, nós temos corações marcados por pecado. Se nós esperarmos ter espírito fraterno para com alguém, para perdoar esse alguém, não vamos conseguir perdoar nunca. Porque sentimentos não tem que ser os impulsos primeiros e mais importantes de uma atitude correta na Escritura. A gente age corretamente porque o Senhor mandou, quer eu sinta, quer não. Então, a minha luta foi contra essa espiritualidade, muitas vezes movida por sentimentos, por inclinações, que na verdade leva a um caminho de perdição, não ao caminho da paz. Quando a gente vai por esse caminho que o senhor está falando, é inevitável a gente pensar em Hollywood. E o impulsionamento que é para que a gente case pela paixão. A minha busca sempre foi ter minha cara à metade. E eu casei com a Ranúzia porque eu falava assim, eu toco, componho, ela canta, é minha cara à metade. Sorte dela que não tem metade da minha cara, ela é linda, gente. Mas, então, qual deve ser o critério? Se não é a paz e não é a paixão, qual é o critério para que eu escolha uma esposa? Boa pergunta. Enfim, eu fiz duas já hoje. Isso. Boas perguntas. Não, mas demais, é uma boa pergunta porque eu acho que nós estamos há muito tempo, marcados por uma cultura em que a paixão é a coisa mais importante. A gente até conversa com casais de namorados e você percebe que eles estão assim, vendo estrelinhas, andando nas nuvens, né? A gente diz, isso aí está gostando, né? Como se isso fosse um critério. Eu acho que talvez nós tenhamos sido, Sr. João, mais enganados por isso do que a gente se dá conta de que os meus sentimentos para com alguém, os sentimentos de paixão, eles são a coisa mais importante. Então, eu prefiro que a gente enxergue assim. A atração para com alguém é bem natural. E ela não é em si errônea. E a gente não precisa afogá-la. Mas ela não pode ser determinante. Eu posso casar-me com uma pessoa que eu sei que pelos critérios da palavra de Deus, ela atende a esses critérios, mesmo que o meu coração ainda titubeie. Eu conheço e já tive a oportunidade, estou me lembrando de 2 exemplos específicos aqui na minha vida, de aconselhar pessoas que pouco antes de casar ainda tinham dúvidas, mas eram dúvidas mais decorrentes de confusões do coração do que estavam escolhendo mal. Não tinham escolhido mal. Estavam unidas a pessoas ou estavam para se unir a pessoas que pareciam preencher os requisitos que a Escritura coloca, né? Então vamos listar aqui para os jovens que vão nos assistir, né? Primeira coisa, a Escritura diz que quando a gente se une tem que ser no Senhor. Então, a gente não pode se unir a alguém que adora outro Deus. Não pode haver união entre luz e trevas. Quando a gente escolhe alguém que está no Senhor, a gente quer enxergar os valores do Senhor nele. Então, quais são as coisas que ele evidencia sobre masculinidade ou ela sobre feminilidade? Entendem o lugar dos filhos na vida de um casamento, entendem a importância da vida eclesiástica para nutrir a caminhada deles com Jesus Cristo. Perguntas desse tipo sempre são necessárias para jovens fazerem. E se a gente entender o amor a Cristo sobre todas as coisas e o amor ao próximo como subordinado a isso, mas como segundo grande mandamento, a gente tem chance de estar acertadíssimo e ir aparando as arestas à medida que a gente convive um com o outro. Então,
Tudo para dizer que a atração por alguém não é errada. Mas essas coisas não devem nortear alguém a tomar decisão. Por quê? Porque se isso for determinante, esse jovem, essa jovem, depois de casado, pode ser levado a romper com essa relação, porque não tem mais a mesma atração impulsiva que tinha lá atrás. E ser levado pelo engano da mulher adúltera, Provérbios fala muito disso, por causa da atração. Por causa daquele fascínio. Então, isso é muito enganoso. Não há, como eu falei, não há erro em a gente achá-la linda. Ou achá-lo um homem admirável. Essas coisas são boas e elas fazem parte do amor saudável. Mas a gente precisa saber que nós estamos nos unindo bem a alguém, porque a gente diz, ela ama Jesus. Ele ama Jesus. Eu quero ela. Porque eu sei que ela ama a Cristo mais do que a mim. E se ela ama a Cristo mais do que a mim, ela me serve bem. Se ele ama Cristo mais do que a mim, ele me serve bem. São perguntas como essa que são muito mais primordiais do que a paixão. Eu já tive situações que a Ranúzia me perdoou por coisas tão graves que eu cometi, que eu falo assim, cara, só alguém que me ama, de fato, poderia me perdoar. Porque eu não sei se eu me perdoaria nessa situação. Mas, no afã de chegar nesses princípios, pastores, muitas igrejas começam a estabelecer padrões de comportamento. Assim, desde que você faça isso, isso, então você é crente. Desde que ela faça isso, desde que eu não vista roupa assim também, então são crentes. Portanto, se vocês são crentes, vocês podem casar, dá tudo certo. Esse é um bom princípio? Eu acho que esse princípio, ele pode acertar como ele pode errar, porque ele está estabelecendo regras. Regras, elas podem ser boas, mas elas podem enganar um coração. O legalista tende a enganar a gente. O legalista é aquela pessoa que cumpre bem regras, e mesmo assim, ele pode fazer tudo certinho e depois mostrar para você que ele não ama a Cristo e deixar as coisas do Senhor. Então, um legalista é uma pessoa, por exemplo, que coloca o coração em performance, em desempenho. E se ele quer ser visto como uma pessoa séria, ele vai se comportar de maneira séria. Ele vai dizer, eu não gosto do Breno, porque o Breno não é um cara sério. Quer dizer, ele impõe, Muito sério. Critérios em que ele se coloca como superior a outro. Isso é o legalista. E o legalista, ele pode muito bem preencher alguns requisitos de comportamento e enganar pessoas. Então, onde é que eu acho que a gente começa a enxergar uma fé genuína no nosso companheiro, na nossa companheira, não é? E você mencionou há pouco, seu João, o relacionamento com a sua esposa e como o perdão dela foi algo marcante na sua vida. Veja, nesses momentos, a gente tem que pensar assim, ela o faz por amor a Cristo? E se a resposta é sim, então, ótimo. Porque aqui sim, a fé dela foi testada e aprovada. Por quê? Porque eu a machuquei e mesmo assim, a fé dela prevaleceu, né? Então, em momentos assim, a gente enxerga, essa é a pessoa. Eu posso dizer que, no meu relacionamento com a Nathalie, minha esposa, eu tive certeza que era ela. Eu já a amava, mas eu tive certeza que era ela, que num determinado momento ela estava... ela revelou que se qualquer coisa que eu fizesse a afastasse de Cristo, ela ia largar. Aí eu disse, é ela. Tem que ser com ela. Sim. Por quê? Porque ela estava mostrando para mim o compromisso dela com Cristo. Então eu falei, puxa, então eu sei que é ela. Interessante. Mais uma vez eu vou trazer o vaso de Lau à tona. Sim. Tadinho, a orelha do Lau está queimando hoje. Mas nas muitas crises nossas, quando mais jovens, eu e Ranúzia, o Lau era o conselheiro que estava ali do lado. E hoje eu vejo como ele... Teve momentos que ele literalmente chorou conosco. E o Lau, como ele se esforçou para me fazer entender, e eu não entendia por causa do meu egoísmo, e ela idem, que na verdade a minha felicidade não estava nela.
Enquanto a gente não colocasse um terceiro elemento do nosso casamento, nós seríamos eternamente infelizes. Porque eu exigia cada vez mais dela e ela não conseguia suprir. E vice-versa. Enquanto ele não forjou Cristo em nós como casal, Isso. que isso está dizendo. Isso mesmo. E aqui eu vejo a beleza do amor do apóstolo Paulo e em pastores como o reverendo Vadislau que imitaram ele nisso, Paulo fala sobre as dores de parto para que Cristo seja formado em vós. O desejo dele, ele sofria dores de uma mulher que está para dar à luz, para que Cristo fosse formado nos outros. Eu acho que essa é a expressão de um amor sacrificial no ministério. É a gente penar para ver Cristo formado nos outros. Né? E é prazeroso quando você vê isso. Sem dúvida. Prova disso olha a alegria da mamãe depois de ter dado a luz, quando ela recebe o bebê no colo dela. Quer dizer, ela pode ter tido a maior dor há poucos instantes. Na hora que o bebê colocado no colo dela, ela não tem como não sorrir, não chorar de alegria, porque ela está vendo o resultado maravilhoso que é isso. E eu diria que é a mesma coisa para nós quando a gente serve no corpo de Cristo. Não tem maior alegria, como diz o apóstolo João, do que ver os meus filhos andando na verdade. É quando Cristo é formado neles. Aí a gente fala, yes! Pastor, uma busca da psicologia moderna e da pedagogia moderna é para que haja numa família um que chama de, talvez, não sei se o termo mais correto é esse, complementarismo. Ou seja, vocês são um, então cada um é um por todo, todos por um. Só que numa democracia em que ninguém manda, todo mundo, ninguém obedece. E há um choque constantemente entre pedagogia e a educação cristã com esse modelo em que o pai não tem autoridade e nós vemos em alguns momentos filhos tiranos. Porque um dia desse, um voo quase não saiu de Brasília, eu estava dentro desse voo, porque a criança não sentava. E a mãe dela não conseguia falar com a criança, senta aqui, fulaninho. Não sentava. Chegou uma hora que o piloto falou assim, eu vou prender essa hora com esse menino. Se ele não sentar, a gente não pode decolar, porque ele não obedecia. Mas o mundo moderno diz, olha, não tem funções, existe um time em que vocês se ajustam entre si. Como se houvesse essa sociedade moderna sob essa ótica? Porque é um pouco diferente da Bíblia, que a Bíblia diz, não? Ela só se mostra mais e mais perdida, né? Quando uma mãe é cabresteada por um menino de poucos anos de vida, ela se mostra extremamente imatura. Por quê? Porque ela, embora tenha vida adulta, ela está sendo cabresteada por uma criança. Por quê? Enganada por uma mentalidade que acha que é ruim estabelecer limites, colocar autoridade, revelar a importância de ordem. Tudo isso é ensinado no lar. Até nos lares de descrentes, essas coisas podem ser ensinadas de uma maneira sensata. Só que a fonte disso tudo num lar cristão é muito mais rica. Então, hoje, por exemplo, eu falei sobre o evangelho não é só a gente impor regras. Impor regras, um bom educador consegue fazer também. Mas o evangelho ele vai além disso. Porque ele impõe regras, sabe que os meninos vão quebrar. E na hora de quebrar, não é só a disciplina que está em jogo, é a misericórdia. E a misericórdia, ela só consegue ser praticada em quem já foi alvo da misericórdia. Por isso, a beleza daquela famosa parábola do credor incompassivo. A parábola começa com ele devia 10 mil talentos, foi perdoado, depois ele encontra quem lhe devia 100 denários e foi iracundo e foi cruel com esse que lhe devia 100 denários. A parábola é para fazer a gente acordar. Qualquer pessoa que entendia de finanças um pouquinho na época pegou que você ser perdoado 10 mil talentos e não perdoar 100 denários, assim, cara, você deve ter assim algum parafuso solto. A gente diria no popular. Você tem algum parafuso solto. Porque você percebeu o que acabou de acontecer? Você foi perdoado 10 mil denários, 10 mil talentos. Quem é que paga em sã consciência 10 mil talentos? 10 mil talentos era um dinheiro de reinos, tá? Não é um indivíduo, é reinos que tinham que ter esse dinheiro todo. E você deve isso tudo
e você foi perdoado. Então, essa parábola ela é chocante para mostrar que nós fomos perdoados, dívida desse tamanho. Então, nós temos que transbordar misericórdia, porque nós fomos tratados com tremenda misericórdia pelo nosso Pai Celeste. Aí entra essa questão que vai além de uma boa educação secular. Então, primeiro, sociedade perdida, porque não está dando ouvidos nem aos melhores conselhos seculares de educação. Isto é, não sabe impor autoridade, limites, não sabe entender a importância da ordem, a sensatez, tudo, não sabe nada disso. Mas tem aqueles descrentes que sabem e se orgulham disso. Então eles oferecem cursos para como treinar o seu menino no caminho certo. Não é? Então tem a psicóloga, tem o educador, tem o médico, tem o terapeuta, tem as pessoas de diferentes ramos que estão sempre aí montando canais na internet para tentar mostrar como fazer direito, como se fosse uma fábrica de filhos bem comportados. Só que o cristão não quer filho, não pode querer só filhos bem comportados. Um cristão deve querer filhos que se renderam a Jesus. Por isso que o que ele quer vai muito além de comportamento. O que ele quer é que o coração dessa criança, desse filho, dessa filha, tenha sido transformado por Cristo. E é uma coisa que está fora do nosso alcance. Então a gente faz o nosso papel como instrumento do Senhor, mas sabe que nós somos incapazes de chegar no alvo final, que é a transformação do coraçãozinho deles. Então a gente faz sempre de joelhos, faz sempre em oração, por causa daquilo que só o Senhor Deus pode fazer. Então, é muito diferente. O meu ponto é dizer aqui, com essa ilustração de sociedade perdida, sem limites, como o exemplo que você deu do avião lá, para o bom educador secular, para o que o Evangelho exige, são coisas abissais entre elas. Né? Porque o primeiro exemplo, totalmente perdido. O segundo exemplo, parece que está total controle, mas ele não sabe nada do Evangelho. É por isso que ele se orgulha do controle que ele tem sobre as crianças. Quando, na verdade, o cristão, ele tem regras, mas ele sabe que tem coisas que fogem do controle dele, como a redenção dos seus filhos. Alguns dias eu fui visitar um amigo e eu fiquei surpreso que no prédio, o prédio onde ele mora são apartamentos muito pequenos, né? Então é comum que sejam famílias pequenas, casais recém-casados. E eu fiquei surpreso com a quantidade de carrinhos de bebê, cheios de gatos e cachorros. E eu tenho visto que hoje tem sido muito comum pais crentes que não querem ter filhos. O senhor tem encarado esse tipo de problema no seu consultório como conselheiro? Olha, pouco, mas aparece. Quando eu falo pouco é porque, como esse alerta já tem sido dado há um pouquinho de tempo, então as pessoas ainda entendem como insensato você ser pai de pet, como é falado na cultura hoje. Existe brincadeira e zombaria disso até em contextos descrentes. Né? Tempo atrás eu estava vendo um comediante fazendo piada de bebê reborn. Para mostrar que você brinca de ser mãe de verdade de uma boneca. Né? Isso é motivo de zombaria até em círculos não cristãos. Esse é o meu ponto. Mas mostra a que ponto chegou a cegueira de certas pessoas. Né? No entanto, mesmo que na igreja haja um pouco mais de luz, eu creio, Sr. João, que essa pergunta ela é relevante porque existem sim aqueles que acham que precisam curtir o casamento e postergam filhos, às vezes, por um certo tempo, para vir a pensar só lá na frente. E com o passar do tempo, você vai perdendo a coragem de ser pai, de ser mãe, porque você se acostumou com a vida confortável, com as liberdades, com fazer as coisas sem ser controlado por agenda de um bebê. Então, assim, um casal tem certas liberdades e autonomias que um casal com filhos não tem. E quando você começa a nutrir uma vida egocêntrica, você diz, eu não quero perder isso. Né? Então tem isso no meio cristão? Tem, infelizmente tem. E aí eles vão buscar as justificativas mais racionalizadoras para dizer, olha, a gente não quer, mas não significa que a gente acha que seja errado, ou que a gente não queira servir, ou que quer que seja.
Porque para mim, o que isso mostra é que pessoas que optaram por não ter filhos por conveniência, elas não estão dispostas a se desdobrarem para discipularem uma outra geração. É claro que há casais que não têm filhos porque nunca conseguiram ter. Ou porque optaram por alguma razão de saúde que seja muito grave. Então a gente não pode julgar as pessoas que não têm filhos como se a opção delas tivesse sido uma opção pecaminosa. Claro. Eu me lembro de um amigo queridíssimo que falou assim: Heber, eu queria ter mais filhos, mas quando a segunda nasceu, minha esposa teve que ser tratada de um câncer gravíssimo. A criança foi tirada o mais cedo possível na gravidez. E depois todo o tratamento que veio a durar anos após isso inviabilizou uma nova gravidez. Veja, eu ouvi aquele meu amigo e disse: você tomou uma decisão sensata. Eu não quero que você entenda qualquer palavra minha como sendo juízo para contigo. Eu entendi a sensatez da escolha dele. No entanto, nossa paixão como cristãos tem que ser ver outras pessoas sendo formadas à imagem de Cristo. A começar dos nossos filhos. Então, se Deus não nos deu filhos, então a gente vai fazer isso na vida de outros. Mas eu sempre procuro gastar-me e me desgastar para que Cristo seja formado nos outros. Então, ter filhos é um exemplo disso. Isto é, a gente deve ter desejo de tê-los pelo prazer de ensinar o caminho de Cristo a eles. Eu perdi minha mãe há alguns dias. E mamãe Sinto teve... muito, meu irmão. Obrigado. Teve 10 filhos. Olha. Crescemos aos trancos e barrancos, muita dificuldade, relacionamento nem sempre dos melhores. Mas quando mamãe ficou doente a ponto de precisar dos filhos, ela tinha filhos para cuidar dela. Eu fico imaginando essa geração daqui a 30, 40 anos. É isso mesmo. Mas é uma geração que vai tender a terceirizar e a dar para outros cuidarem. O que não é positivo. É só revelador de como certas conveniências tomaram o lugar de responsabilidades. Né? Então a gente precisa atentar para isso. Acho que a sua preocupação é muito justa. Você acabou de vivenciar isso. Então está muito vívido. Mas tem irmãos mais jovens que não estão vivenciando isso. Que não estão atentos para isso. Pastor, dando um passo atrás, voltando da estrutura da família, não há como não enxergar a força que há na sociedade para que haja um conflito entre dois gêneros, masculino e feminino. Isso se reflete diretamente no casal, em que, sem dúvida, houve em alguns momentos abuso dos homens com relação às mulheres, com machismo desnecessário e inexplicável. Mas hoje você vê uma busca, não é pela igualdade de função, é pela supremacia das mulheres. Ontem eu vi num debate, a mulher interrompeu o entrevistador umas 3 vezes. Aí a senhora não pode falar assim, você não pode falar comigo assim, eu sou uma mulher. Eu sou cineasta. Eu vi isso num festival, um colega foi lá na frente e falou: vocês precisam nos adorar, nós somos mulheres. Eu falei: gente, isso se reflete na igreja, onde não quero discutir feminismo hoje aqui, porque não tem tempo, você tem que jogar basquete. Que vontade de segurá-lo aqui. Mas a cada Supremo Concílio que acontece, volta a pauta. Por que as mulheres não podem exercer as mesmas funções de homens como pastora? Já que na casa dela, quase sempre os homens são omissos e ela é o chefe da casa. Por que não pode? Essa pergunta sempre volta porque a gente atenta mais para questões pragmáticas e sociológicas do que escriturísticas. Os textos na escritura que fecham a porta para mulheres serem oficiais, serem ministras do evangelho, são tão comuns que a gente fica procurando, as pessoas que defendem ficam procurando explicações deles e ficam tentando achar em exemplos mínimos prova de que talvez exista abertura para uma pastora. Só que seria a mesma coisa, vou usar uma ilustração, acho que fácil de entender. Seria a mesma coisa que fechar os olhos para todos os textos que falam de justificação por obras, pela fé, independentemente das obras, e dizer que todos eles, na verdade, não significa isso que a reforma disse, não. Porque Tiago 2 fala que é fé mais obras. Aí a pessoa pega Tiago 2 e faz todos os demais textos que Paulo deixou muito claro, que é a justificação pela fé, independentemente das obras da lei, e aí você
você faz um texto ou a sua suposta compreensão desse texto nortear os demais. Isso acontece todas as vezes que as pessoas estão enganadas com respeito à verdade de Deus. Isso aconteceu na época da Reforma Protestante, com respeito à doutrina da justificação. Isso acontece hoje em dia com respeito ao direito das mulheres. Então, os argumentos dentro da igreja sempre são muito mais sociológicos e pragmáticos do que propriamente bíblicos. Quando eu falo sociológicos é porque hoje enxergam que a mulher já faz muita coisa. Ela é CEO de empresa, ela consegue fazer isso, aquilo, porque ela não pode ser líder na igreja. Pragmático, porque vai dizer assim, olha para as igrejas, tem mais mulheres do que homens, muitas delas muito piedosas. Tudo bem, tudo isso pode ser verdadeiro, e ainda assim eu dizer, eu tenho base para não aceitar a ordenação feminina. Então, todas as vezes que eu uso de argumentos sociológicos e pragmáticos como mais significativos do que argumentos bíblicos, eu provavelmente estou falando uma besteira. Provavelmente estou caindo em engano. Se eu não consigo encontrar a boa fundamentação bíblica e eu vou para essa leitura pragmática, sociológica, eu estou entrando em engano. E eu acho que isso acontece nessa discussão de ordenação feminina. Então, quais seriam as funções? Porque Efésios fala da submissão, Efésios e Colossenses fala da submissão da mulher, fala do homem se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Como é que ficam essas funções? Então, eu preciso dizer brevemente que a Escritura, quando fala sobre submissão da mulher, liderança do homem e tal, em nenhum momento a Escritura está desvalorizando uma em detrimento do outro. Não é? Cristo nunca foi humilhado ou desvalorizado porque ele se sujeitou ao cumprimento da vontade do Pai. É o contrário. Ele é honrado pelo Pai por ser o Filho disposto a se submeter até a morte. Todas as vezes que o Pai fala dos céus, é em louvor a Ele, em apreço e aprovação a Ele, não em desprezo no sentido de reprová-lo, pelo contrário. Então o que isso revela pra gente? Que a própria história do Evangelho é uma história em quem se submeteu é quem recebe a maior glória, né? Então eu consigo entender por que a gente tem um capítulo inteiro sobre a mulher virtuosa. É que se ela se submete ao seu marido, a gente tem que falar assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você tem que louvar a mulher que teme ao Senhor e se sujeita ao seu marido. Então, quando a gente fala de funções, o que a Bíblia nos ensina é que o homem ocupa a função de líder e a mulher ocupa a função de auxiliadora. Submissão não é função, eu expliquei numa das palestras aqui. Submissão é uma postura. É uma postura de quem está na posição de auxiliadora, mas que também vale para quem está na posição de autoridade em certos momentos. Isto é, quem está na posição de autoridade, muitas vezes vai ter que se sujeitar a certas coisas para poder liderar bem. Quando Jesus Cristo, por exemplo, falou sobre cuidar da igreja dele, ele disse, não façam como os líderes deste mundo que querem os melhores lugares. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida, né, em lugar de muitos. Então, assim, ele veio para servir, mas ele é o Filho do Homem, ele tem autoridade. Então, às vezes, quem está em posição de autoridade também tem que se sujeitar a certas coisas para servir bem como líder. A função do homem é de liderança, a função da mulher é de auxiliadora. E nessas funções, cada um tem uma postura mais marcante. A postura do homem que é líder é de amor sacrificial. A postura da mulher que é auxiliadora é de um amor de submissão. Ambos amam, mas eles amam de maneiras diferentes e se ajudam nesse amor mútuo. Então, quando a gente entende funções e posturas, aí o chamado complementarismo que você mencionou no outro momento entra em cena, que é eu revelo coisas, belezas do Senhor Jesus parcialmente. Eu consigo espelhar melhor o Senhor Jesus quando conjuntamente com a minha esposa eu faço o que é próprio meu e ela faz o que é próprio dela. É por isso que a Bíblia tem uma dica fantástica disso lá no capítulo 1 de Gênesis, quando fala assim, homem e mulher os criou, imagem, no singular, de Deus os criou. Não fala imagens. E por quê?
Porque não é o homem sozinho que está refletindo a Deus. Não é a mulher sozinha que está refletindo a Deus. É o conjunto, é a vida social que reflete um Deus que é trino. Que é trino. Então, isso mostra que as nossas funções, que foi a sua pergunta, elas são importantíssimas a gente entendê-las e mantê-las na linha, porque é só assim que a gente vai refletir melhor a beleza do nosso Deus. Por exemplo, o nosso Deus usa para si a mesma palavra que ele aplicou para a mulher, para a varoa. Ela foi chamada de auxiliadora. Lembra? Ele diz, falhei uma auxiliadora que seja idônea. Ele usa o mesmo adjetivo, melhor, o mesmo substantivo para falar que ele é o auxílio de Israel. Ele é o auxílio de Israel. Então, ele traz para si a mesma função que ele deu para a mulher. Então, se ele é o auxílio de Israel, então significa que quando Deus, ou quando a mulher auxilia, ela não está fazendo uma coisa menos honrosa. Ela está espelhando o auxílio do Senhor. Quando o homem lidera como cabeça, ele está espelhando a governabilidade do Senhor. Então nós espelhamos belezas diferentes. E é por isso que o casamento tem que ser um retrato tão bonito, um espelho tão bonito das glórias do Senhor. Eu gosto muito do texto Tessalonicenses, quando fala que, embora sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes assumiu uma forma de servo. Isso, Filipenses 2. Filipenses 2. Que ele Obrigado. se torna alguém que assume uma função totalmente, aos nossos olhos, totalmente díspare de quem ele é. Ele é Deus, mas ele assume forma de servo. Mas isso revela o evangelho na vida da gente, que é capaz de se humilhar por amor ao próximo. Pastor, e os filhos nesse complexo chamado família? Qual o papel deles, então? O papel deles é serem treinados a serem servos também. Hoje em dia, a história que você contou sobre um menino que não sentava no avião mostra que filhos estão em lugar de senhores, não de servos. Como é que isso entra dentro da igreja? Talvez não com esses absurdos, mas quando a gente faz programação para as crianças, para entretê-las, esquecendo de que a nossa maior tarefa para com elas é de treiná-las a servir. Então, qual deveria ser o objetivo de uma igreja quando pensa no ministério infantil? Não é só ensinar. Eu acho que esse é um engano, achar que a gente tem que só instruir conceitos sobre a história bíblica. Tudo bem, isso é parte da coisa. Mas eu diria que um objetivo ainda mais significativo é treiná-los a servir. Por quê? Se Cristo é modelo de servo e nós estamos lá para servi-los como pais, eles têm que aprender a servir. É assim que eles honram pais e é assim que eles serão servos no reino de Deus. Então os filhos entram também como servos. E eu falei na mensagem de hoje que uma das coisas que crianças ensinam aos pais de maneira muito bonita, ainda que inconsciente, é que eles ensinam a beleza da confiança que obedece o pai. Então, eu citei a história que eu aprendi com o meu pai, né? Meu pai, ele contou essa ilustração e me marcou. Ele falou assim, filho, eu colocava você assim, em cima de uma mureta mais alta, e eu falava assim, pula. E você pulava. Quando você começou a crescer, a gente começa a perder a confiança. E o menino maior não pula mais como menino pequeno pulava. E aí, o que eu aprendi com isso? Que quando Jesus diz que a gente tem que receber o reino, entrar no reino como uma criança, a ideia é de dependência. A criança depende. E ela precisa, para sobreviver, confiar nos pais. Então ela chora para eles, para poder ter o alimento que ela precisa. Ela pede colo para eles, porque ela acredita que eles é que vão dar o conforto que ela precisa. Então essa é uma função bela dos filhos, para, inclusive, ser bênção de Deus na vida dos pais. Vou colocar numa situação de escolha que não é necessária, apenas para ficar mais claro sua explicação. Se o homem tivesse que escolher em grau de prioridade na família dele, qual é a hierarquia? É filho depois a esposa ou a esposa depois o filho? Bem, a Bíblia, tanto em Efésios quanto em Colossenses, trata primeiro da relação marido e mulher, para depois falar da relação de pais e filhos. E eu creio que isso está ensinando um ordenamento
que é de que a aliança entre um casal, ela precede os filhos que o Senhor Deus vai nos dar. O que é marcante, porque a esposa nunca é nossa parente de sangue. E os nossos filhos são nossos parentes de sangue. Mas a gente tem que aprender que no caso do casamento, o pacto, ele precede, a aliança precede a relação biológica com os filhos. E esse é um bom exemplo para a vida com Deus. Nós somos filhos de Deus não biologicamente, mas adotados numa aliança. E isso precede os vínculos de sangue. Os vínculos de aliança são sempre predominantes sobre os vínculos de sangue. É por isso que o nosso vínculo com a família da fé, seu João, sempre é mais durável do que os vínculos com a família de sangue. Sempre. Se a gente tem as duas coisas, bênção. Mas compare alguém que é o seu irmão querido em Cristo com um parente que não é cristão. E você logo vai notar, eu tenho um vínculo muito mais próximo com o meu irmão em Cristo do que eu tenho com aquele parente. Cláudio Ele é sangue. No meu caso é o Cláudio Silva da Cruz. Pronto. Né? Então, assim, nós temos um vínculo muito mais significativo com aqueles com quem nós temos a aliança no Senhor Jesus. Sim. Então, eu acho que isso ensina também sobre o casamento. O casamento, ele é prioridade sobre os filhos, não é porque a gente trata os filhos de maneira a desprezá-los, é para que eles entendam que a aliança precede o vínculo biológico. É assim com o Senhor Deus também. Amém. Pastor, eu já disse que era a última, mas é a última das últimas. Tá bom. Como que a família faz, então, para que esse relacionamento trinitariano, colocar assim, pai, esposa e filhos, haja santificação, haja santidade? Primeiro é entender cada um o seu lugar. Ninguém consegue fazer tudo. É por isso que quando uma mulher se sente sobrecarregada porque o seu marido não está fazendo o papel dele, ela clama que o Senhor seja o seu auxílio, porque ela vai dizer, Senhor, eu não consigo sozinha, e não consegue mesmo. Mas o Senhor muitas vezes vai prover na vida desta família quebrada uma figura paterna para essas crianças que, por exemplo, têm um pai ausente. Isso acontece dentro da Igreja de Cristo. Sim. É muito bonito ver pessoas que se tornam figuras paternas na nossa vida. Né? Eu já vi isso na vida do meu pai, de pessoas que viram nele como pastor o pai, de verdade. A figura paterna que eles não tiveram no seu pai biológico. Isso apenas ilustra como as famílias têm que entender cada um o seu lugar, ninguém dá conta de fazer tudo. E não foi feito para ser assim mesmo. Então, quando a gente entende cada um o seu lugar, o marido fazendo o que é próprio de marido, a esposa fazendo o que é próprio de esposa, né? A mulher, os filhos, nós temos uma chance melhor de prosperar debaixo da orientação divina. Mas ainda assim, não é só entendimento de cada um no seu lugar, mas é o entendimento de que nós precisamos sempre trazer o evangelho para dentro da família. Uma das minhas ênfases mais importantes, seu João, na minha palestra de ontem e de hoje, eu creio, é dizer para as pessoas que frequentemente a gente trata de casamento e a gente trata de educação de filhos desconectados do evangelho. Como se fosse uma coisa importante, mas desconectados do evangelho. Então a gente tem regras, a gente sabe que a gente precisa cuidar deles, mantê-los na linha, a gente trata a esposa, sabe que tem que ralar e cuidar e pagar as contas e conversar sobre o que vai fazer com o menino aqui. Quer dizer, a gente trata de um monte de coisa, mas o evangelho fica escanteado. Como se a boa nova do Cristo que morreu e redimiu e ressuscitou para nossa salvação não tivesse nada a ver com casamento e com paternidade. Tem tudo a ver. Então eu diria que essa é a coisa mais importante que a gente tem que guardar. Trazer o evangelho de volta para dentro da educação de filhos, para dentro de uma vida a dois. Puxa vida, pastor. A lista de perguntas aqui, eu desliguei, falei, não vou ficar tentado. O senhor está sem horário. Obrigado mesmo. E eu vou... Olha, acompanha aqui no canal que a gente vai colocar os links, porque a Igreja Presbiteriana da Redenção gravou todas as palestras. Eu recomendo muito que vocês as assistam. E se eles permitirem, eu vou colocar aqui também, para que haja mais um ponto de contato, porque fenomenais. Eu sou suspeito, como disse, escutei 3 até agora, eu ainda estou na primeira. Não porque eu seja apenas lerdo, coisa que sou, mas é porque é muito profundo. Pastor, a gente falou assim, de uma certa maneira,
negativamente do que as mídias sociais podem fazer, mas tem seus lados positivos. Existe algum ponto de contato com o senhor por meio das mídias sociais? Sim, então assim, se as pessoas quiserem acompanhar, Instagram, né, Heber Campos Júnior, @Heber Campos Júnior. Eu posto, não muita coisa, mas vira e mexe, eu compartilho onde é que eu estou pregando, que projeto eu estou realizando ou participando, né? Então as pessoas podem acompanhar através de Instagram, Facebook. Eu não sou uma pessoa que procura fazer ministério através dessas mídias, mas eu acho que elas são um bom chamariz. Elas são como se fosse o tira-gosto, para que as pessoas, de fato, se alimentem de ensino contínuo da palavra de Deus. Então, por exemplo, a nossa conversa hoje aqui é um chamariz. Para que as pessoas digam, preciso ouvir mais, preciso ler coisa boa sobre a vida familiar regada pelo Evangelho. E aí sim buscar boas palestras, buscar bons livros, porque as mídias sociais são uma ótima ferramenta, mas eu costumo dizer, não para o grosso, não para o arroz com feijão, é mais para abrir o apetite de quem quer se aprofundar nas coisas do Senhor. Não dá para ser profundo nas coisas do Senhor só lendo o comentário do X. Eu digo assim, isso aí é ser muito superficial. A gente tem que entender que as mídias sociais, elas são mais um chamariz para a gente ir atrás de um aprofundamento maior. Então, quem quiser acompanhar as nossas mídias, estão lá, mas eu digo, não se contente com isso. Vá atrás de bom ensino da palavra na região onde você está. Se vocês que nos assistem não têm uma boa igreja, não estão sentados debaixo de um bom ensino da palavra, procurem uma boa igreja que pregue a palavra de Deus fielmente. Aprenda com o seu pastor. Não seja pastoreado por pastor de internet. Essa alerta é importante, seu João, porque infelizmente muita gente tem procurado ser pastoreada por pastor de internet. Seja pastoreado por um pastor de carne e osso, que está vivendo perto de você, que conhece a sua vida, que acompanha você. Eu creio que isso vai gerar crentes mais saudáveis. Nem sempre vai ter eloquência daquele. Mas é um pastor, chora contigo. Um pastor que cheira ovelha. Cheira ovelha. Sim, exato. Pastor, olha, muito mais do que uma expressão de gratidão, vem do coração. Muito obrigado. Cada vez que o senhor vem aqui a Brasília, para a gente tem sido um refrigério. Muito bom. Que bom. Louvado seja Deus. Isso parte da própria liderança, reconhecer isso. Então, volte mais vezes. Tá bom. Se Deus quiser, querido. Uma alegria estar com vocês. Viu? É sempre muito bom. Bom, queridos, que bom que você ficou conosco até agora. Você sabe, tem 2 dedinhos. Curta, clica, compartilha, não necessariamente o podcast, mas vai lá no canal dele, curte, pega mais do conteúdo dele. Eu vou ser aluno dele por meio do Andrew Jumper. A minha esposa já fez 3 cursos no Andrew Jumper e é excelente para estudar. Então, entra lá, Mackenzie, CPAJ, tem bons cursos, é mais um caminho para que você possa conhecer mais do Senhor, por meio do ensino dado pelos irmãos como o pastor Heber. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Até o próximo podcast, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.